Você acreditaria se eu dissesse que uma casa pode adoecer, não por rachaduras ou mofo, mas por falta de algo muito mais profundo? Eu encontrei uma casa assim, uma casa vazia, não de móveis, mas de orações. E o silêncio que encontrei lá dentro era mais aterrorizante do que qualquer grito. Meu nome é Elias, sou um avaliador de imóveis, tenho cabelos escuros e olhos que já viram de tudo, ou pelo menos eu achava que sim. A casa na colina do Salgueiro era diferente. Por fora era imponente, bela, mas desde o momento em que pisei no gramado, senti um frio que não vinha do tempo. Era como se o próprio ar estivesse pesado, carregado com algo antigo e faminto. A escritura dizia que a casa estava vaga há décadas, mas eu sentia que não estava vazia. Lembrei-me do que diz em Efésios, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as forças espirituais do mal. A chave antiga girou na fechadura com um estalo seco. A porta se abriu para um salão coberto de poeira e teias de aranha. Móveis cobertos por lençóis brancos pareciam fantasmas esperando por alguém. Mas o cheiro não era de poeira, era um odor sutil de terra úmida e tristeza, de algo que apodreceu por dentro. Caminhei lentamente, minhas botas ecoando no silêncio mortal. Cada passo parecia perturbar uma paz que nunca existiu ali. Em cima de uma lareira de mármore havia um único objeto sem poeira, uma antiga Bíblia de couro, fechada, parecia intocada, quase como se o pó não ousasse pousar sobre ela. Porque apenas ela estava limpa. Fui até a Bíblia e hesitei. Meus dedos tocaram a capa de couro frio. Era como se a casa inteira estivesse prendendo a respiração, me observando. No momento em que abri, um vento gelado soprou pelo salão, apagando a luz do meu celular e mergulhando tudo na escuridão. Meu coração disparou. Eu estava sozinho, mas a sensação de ser observado era esmagadora. Tateei no escuro, tentando encontrar a saída, mas as paredes pareciam ter mudado de lugar. Ouvi um sussurro, um som arrastado, como unhas em madeira, vindo do andar de cima. O medo tentou me paralisar, mas uma voz dentro de mim disse: "Não tema, pois eu estou com você." Era uma lembrança de Isaías. O medo não vinha de Deus. Religuei a lanterna. A luz trêmula revelou um corredor que levava à escada principal. O som havia parado. Decidi subir. Cada degrau rangia como um lamento. Eu precisava entender o que estava acontecendo naquele lugar. Por que aquela casa parecia tão amaldiçoada? A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mas e quando não há ninguém? E quando uma casa inteira passa gerações sem ouvir uma única oração? O que preenche esse vazio? No topo da escada havia um corredor com várias portas. Uma delas estava entreaberta. Uma luz pálida vinha de dentro. Era um quarto de criança. Um berço de madeira estava no centro, balançando lentamente, para frente e para trás, sozinho. Não havia vento. O ar estava parado e gelado. O sussurro voltou, mais claro agora. Era uma voz rouca, antiga, falando palavras que eu não entendia, mas que enchiam minha alma de pavor. Parecia zombar de mim. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, como leão que ruge, procurando a quem possa tragar. Naquela casa ele não precisava procurar. Ele já morava ali. Fugi do quarto, meu coração batendo na garganta. Corri de volta para o salão principal. A Bíblia ainda estava aberta sobre a lareira. A luz da minha lanterna caiu sobre a página. Era o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. As palavras pareciam brilhar na penumbra. Era uma arma. Comecei a ler em voz alta, minha voz tremendo no início, mas ganhando força a cada versículo. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Um estrondo sacudiu a casa. As janelas tremeram. Os sussurros se transformaram em um rugido de fúria que parecia vir das próprias paredes. A temperatura caiu ainda mais. Eu podia ver minha respiração no ar. A presença maligna estava lutando. Não queria ceder o território que havia reivindicado por tanto tempo. Uma casa sem oração é um convite aberto para as trevas. Um coração sem oração também. Continuei lendo, mais alto, com toda a fé que eu tinha. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia,
nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A cada palavra, a presença maligna enfraquecia. O rugido se transformou em um gemido, um som de derrota. Os lençóis que cobriam os móveis caíram no chão de repente, como se a força que os segurava tivesse desaparecido. O cheiro de podridão foi substituído por um aroma de ar fresco, de chuva limpa. A casa parecia estar respirando de novo. A opressão se foi e, em seu lugar, senti uma paz que não pertencia àquele lugar. Quando terminei de ler o salmo, o silêncio retornou, mas desta vez era um silêncio pacífico, um silêncio limpo. O primeiro raio de sol da manhã atravessou a janela empoeirada e iluminou a sala, caindo diretamente sobre a Bíblia aberta. A batalha havia terminado. Eu peguei a Bíblia, ela não estava mais fria, parecia viva. Saí da casa e tranquei a porta. A colina não parecia mais tão sombria. O ar estava leve. Aprendi uma lição poderosa naquele dia. Uma casa não é feita apenas de tijolos e argamassa. Um lar é construído com amor, fé e, acima de tudo, oração. Quando nos esquecemos de nos conectar com Deus, abrimos a porta para que outras coisas preencham o vazio, coisas que se escondem nas sombras, esperando por um convite. Não deixe sua casa ou seu coração se tornar um lugar onde ninguém ora, pois o silêncio da ausência de Deus é o som mais assustador que existe. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Se essa história te tocou de alguma forma, compartilhe. Talvez alguém precise ouvir essa mensagem hoje. Inscreva-se para mais histórias que nos fazem refletir. E não se esqueça de deixar a luz acesa, a luz da fé. Obrigado por assistir.